Por favor, não corte a perna dele! Gritou meu neto com lágrimas escorrendo pelo rosto. Senhor, constatamos um coma diabético, disse o médico enquanto eu estava me mantendo acordado. Estava confuso e cansado. Minha esposa estava sentada ao lado da minha cama de hospital, segurando a minha mão. Seus olhos estavam vermelhos e ela parecia preocupada. Ela estava implorando ao doutor: por favor, nos ajude, deve haver algo que você possa fazer para salvar a perna dele. Eu estava em um torpor fortemente medicado, mas perceber que o médico queria amputar a minha perna. Fizemos tudo o que pudemos para estabilizá-lo, disse o médico a ela. Mas parece que é tarde demais. Eu não pude acreditar. Eu estava a horas de perder minha perna para o diabetes. Eu tinha 60 anos e me tornara um avô orgulhoso pela primeira vez. Eu tinha planos de aproveitar minha aposentadoria para passar um tempo com a família e viajar pelo mundo com a minha esposa. Eu não poderia fazer nada disso com uma perna. Minha vida, como eu conhecia, terminaria em um piscar de olhos. Eu estaria em uma cadeira de rodas no casamento do meu filho dentro de alguns meses. Eu fazia tudo o que o médico me dizia para fazer. Mas eu me perguntava: e agora? Porque eu sou mais um dos 20 milhões de brasileiros com diabetes. Esta doença horrível ia roubar minha aposentadoria e me colocar em uma cadeira de rodas para o resto da vida. O diabetes havia devastado o meu corpo e me tornado um escravo de minha medicação. O médico deixou claro que minha perna precisava ser serrada e o procedimento cirúrgico era muito arriscado. Poderia haver complicações. Mas o que ele disse a seguir foi muito pior. Você entrou em coma hiperosmolar não cetótico. Seu nível de açúcar no sangue era o mais alto que eu já vi aqui quando os paramédicos o trouxeram. É apenas por causa da resposta rápida deles que você não tem danos cerebrais. O que ele me disse em seguida me atingiu como uma tonelada de tijolos. Da próxima vez você não terá tanta sorte. Esse horário pode ser na semana que vem. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu estou te contando isso porque vivi para contar a história. Eu controlei meu açúcar no sangue e você também pode. E tudo graças ao meu adorável neto de 5 anos, Caio. Ele salvou a minha vida. Naquela época, quando eu estava deitado no hospital prestes a ter a minha perna amputada, eu não sabia nada sobre essa doença mortal, exceto tomar meus remédios. No entanto, esse encontro com a morte foi o que me forçou na jornada improvável que ajustou meu diabetes e mudou minha vida para sempre. Desde aquele dia, descobri a prova científica de que você pode controlar seu diabetes tipo 2 e, em alguns casos, até reverter. Em um momento, você verá a evidência com seus próprios olhos. Você pode ter certeza de que não é o que você pensa. Esqueça o que você ouviu sobre diabetes quando disseram que é causada por sua genética ou sua história familiar, sua idade ou seu peso, comer muito açúcar ou carboidratos. A verdade, de acordo com cientistas americanos e validado por várias outras instituições altamente conceituadas, é que a causa do diabetes tipo 2 é uma minúscula molécula de lípido que faz suas células de gordura ficarem descontroladas. Esta molécula força as células de gordura tóxica a fluir para o seu sangue. A gordura tóxica então adere aos pâncreas, fígado e coração, sufocando seus órgãos vitais e enrijecendo suas artérias. Fique comigo pelos próximos minutos neste breve artigo, porque vou revelar como atacar a causa raiz do diabetes tipo 2 com uma poderosa mistura de ingredientes. Também mostrarei como os poderes obscuros nos bastidores montaram uma armadilha inteligente para ocultar essa informação e induzi-lo a tomar seus remédios pelo resto da vida. E vou compartilhar o método exato que reverteu meu diabetes e me ajudou a reduzir a gordura perigosa e surpreender meus amigos e familiares, ativando um mecanismo de reversão do diabetes que cada um de nós tem. A solução é tão simples quanto consumir uma mistura de nutrientes que visam combater a causa raiz do diabetes tipo 2. Qualquer pessoa pode usar este método nutricional. Não importa se você tem 40, 50, 60, 70 ou 80 anos de idade. Não importa se você é homem ou mulher. Não importa se você tem diabetes há 10 anos ou há 10 dias. Posso lhe assegurar que você pode usar com segurança este método. E mesmo que você consiga apenas manter o açúcar no sangue sob controle, valerá a pena. Eu estava cético quanto a tentar eu mesmo. Mas com a morte me encarando bem na cara, eu estava pronto para tentar qualquer coisa. E graças a Deus eu fiz, porque agora estou livre. Libertar-me da diabetes permitiu reconstruir a minha vida. Agora tenho a liberdade de fazer o que eu quiser. Tenho energia para brincar com o meu neto, para fazer deliciosas refeições em restaurantes. Sinto-me com a energia revigorada todo dia. E, acima de tudo,
Nunca mais terei que tomar minha medicação debilitante. Este método inovador já ajudou 47.959 portadores de diabetes tipo 2. Você está prestes a ver exatamente como eu controlei meus exames e a glicemia. E quando você notar como essas pessoas controlaram seu diabetes, você vai perceber que gostaria de ter descoberto sobre isso anos atrás. Você não conhece essa descoberta que reverte a glicose elevada porque os médicos não falam muito sobre isso. Não é medicamento novo, não é um suplemento, não é uma dieta radical. Não é nada disso. A simplicidade dessa solução irá surpreendê-lo e talvez enfurecê-lo. Preste muita atenção neste artigo até o fim, porque ele será retirado em alguns dias e você não encontrará mais essas informações em nenhum outro lugar. A indústria de diabetes de 346 bilhões de reais está furiosa com isso e tem tentado mantê-la quieta por anos. Entretanto, o principal motivo para prestar atenção a tudo o que digo é porque o que eu estou prestes a revelar transformará toda a sua vida. Minha descoberta revelou algo muito pior do que qualquer médico já me disse sobre diabetes. Se convive com essa doença incapacitante, você precisa saber uma coisa. Não é culpa sua. Só descobri a verdade graças a um encontro casual com um improvável professor de medicina. Se não fosse por essa reunião, eu estaria quase 2 metros abaixo em vez de falar com você. É por isso que eu tive que me perguntar: por que meu médico nunca me disse que o diabetes tipo 2 foi revertido em dezenas de milhares de pessoas? Vou mostrar a você a prova científica por trás desse método que controla o diabetes tipo 2 em 9 entre 10 pessoas e você mesmo pode decidir se vale a pena. E mesmo que você não consiga apenas melhorar seus níveis de açúcar no sangue, recomendo que experimente, porque só isso pode adicionar uma década à sua vida. Quando você alcançar essa liberdade, você transforma toda a sua vida. Apenas imagine, não se preocupar mais com as condições horríveis e fatais causadas pelos diabetes. Chega de gastar milhares de reais, ganhos arduamente por ano em medicamentos que causam inchaço, problemas renais e falta de desempenho no quarto. Vou mostrar o sinal de alerta que você precisa estar atento, o que significa que você pode entrar em coma diabético a qualquer momento, como eu fiz. Preste muita atenção, porque esse conselho pode salvar sua vida. Também vou mostrar a você um vegetal comum que a maioria das pessoas come quase todos os dias, que está infectado com uma toxina desagradável que está fazendo seu diabetes piorar, não melhorar. Antes de chegarmos a como você pode reverter seu diabetes tipo 2, devo me apresentar. Meu nome é Jordan Meirelles, tenho 66 anos. Sou casado e tenho 3 filhos adultos e um neto, Caio. Sou casado com minha linda esposa, Clara. Gostamos de comer fora em restaurantes e compartilhar uma sobremesa deliciosa após a refeição, como sorvetes, bolo de chocolate, torta de maçã quente. Vou te dizer como você pode desfrutar desses alimentos também, sem culpa ou preocupação e sem diabetes tipo 2. Contar minha história é profundamente emocionante para mim e pode salvar a sua vida. No começo dos meus 55 anos, nossos 3 filhos cresceram e se mudaram. Estávamos desfrutando de uma nova liberdade naquela época de nossa vida. Eu achava minha saúde garantida porque me sentia bem. Até uma semana no início de março daquele ano, comecei a notar alguns sintomas incomuns. Eu teria desejos incontroláveis por pães, doces e sobremesas como profiteroles. Frequentemente fico com sede e me sinto cansado. Tudo isso dificultou o trabalho. Achávamos que era cansaço do turno de trabalho, mas uma ida ao médico revelou algo completamente diferente. Fui diagnosticado como diabético. Isso me pegou de surpresa, como um tapa na cara. Eu não sabia nada sobre diabetes, mas confiava que estava em boas mãos com o meu médico. Daquele dia em diante, ele prescreveu metformina e eu fiz check-ups mensais de meu açúcar no sangue. Achei que sua medicação ajudaria a melhorar o meu diabetes. Apesar dela, piorou muitos nos próximos 5 anos. Meus níveis de açúcar no sangue tornaram-se mais oscilantes e elevados. O formigamento em minhas pernas ficou mais incômodo. O desejo por alimentos doces me oprimiu. Tenho vergonha de admitir que achei difícil ser íntimo de minha esposa e acumulei mais de 20 quilos de gordura na barriga e nas costas. Minha pressão arterial subiu. As dores nos nervos incomodaram minha perna. Até que em uma noite de trabalho desmaiei e acordei no hospital. Foi uma noite movimentada, e os níveis de estresse estavam em alta devido aos repetidos alertas vermelhos de segurança. Estávamos com falta de pessoal e sob muita pressão. A última coisa que eu me lembro é de que me sentir muito quente e confuso. A próxima coisa que eu percebi foi acordar na cama do hospital. Luzes cegando meus olhos, me sentindo confuso.
E foi então que ouvi o médico discutindo o cronograma para minha amputação de perna. Naquele momento, meu filho mais velho, Jorge, entrou no quarto do hospital com seu filho de 5 anos, meu querido neto Caio. Teremos que cortar sua perna, acima do joelho. Os vasos sanguíneos estão entupidos. O Dr. Richardson estava contando para minha esposa. Podemos agendar a cirurgia para amanhã às 14h40. Ele continuou, sem saber que havia novos visitantes na sala. Meu neto parado atrás dele ouviu isso e imediatamente começou a chorar. Não toque no meu avô. Não corte a perna dele. Ele é o melhor vovô do mundo. Ele chorou e nos levou às lágrimas. E talvez o Dr. Richardson tivesse sentido no coração. Afinal, ele decidiu adiar a amputação da perna. Talvez fosse demais para ele ver um menino arrasado. Precisamos operar em 8 semanas ou menos, ele disse à minha esposa depois que eles foram embora. Caso contrário, o diabetes pode tirar a vida dele. Como você está prestes a descobrir, a explosão inocente e tocante do meu neto mudou nossas vidas para sempre. Nos primeiros 3 dias após minha alta do hospital, eu estava como um zumbi. Eu fiquei deitado sentindo pena de mim mesmo, mal falando e pensando na vida em uma cadeira de rodas. Fiquei pensando no casamento do meu filho Jorge em alguns meses. Eu ainda estaria vivo para vê-lo se casar com a sua linda noiva? Eu me senti mal fisicamente, imaginando como todas as fotos do casamento ficariam comigo em uma cadeira de rodas. Minha esposa tentou me pegar para me dar esperança. Mas mesmo que ela fizesse uma cara de corajosa, eu sabia muito bem que ela estava profundamente preocupada. Afinal, eu era seu marido. Eu a amei e cuidei dela. Tínhamos grandes planos para nossa aposentadoria. Éramos novos avós orgulhosos. Todos esses sonhos virariam pó por causa da diabetes. Minha esposa passaria seu tempo cuidando de mim. Poderíamos nos despedir de passar nossos invernos ensolarados nos Estados Unidos. Enquanto eu estava deitado no sofá pensando sobre meu futuro, eu sabia que tinha 3 opções. 1. Eu poderia aceitar isso como meu destino. Eu perderia minha perna, passaria o resto da minha vida na miséria, um fardo para os outros, sem dinheiro e incapaz de andar, viajar ou viver normalmente novamente. 2. Eu poderia ficar com raiva do mundo e reclamar de como a medicina não me ajudou. Eu poderia dizer a qualquer um que quisesse ouvir que a indústria do diabetes foi uma fraude gigante e eu fui uma vítima. 3. Ou eu poderia escolher lutar e vencer isso. A ideia de meu neto chorando e ver minha esposa tão triste como nunca me deixou louco, e isso não estava certo. Por isso, naquele dia, jurei que não descansaria até encontrar uma solução para o meu diabetes. E porque eu sabia que as pessoas iriam pensar que eu era louco, não contei a ninguém além da minha esposa. Tive várias semanas de folga do trabalho e minha primeira prioridade era descobrir tudo sobre o diabetes tipo 2. Eu tenho que fazer isso. Passei 6 horas por dia e quantas noites desmaiei na cama com meu laptop pelas próximas 2 semanas. Pesquisei estudos médicos em periódicos, em bibliotecas e na internet. Eu pesquisei muito. Liguei para universidades para questioná-los. Encontrei revistas médicas datadas de 10 anos atrás. Pesquisei centenas de estudos sobre diabetes na internet, mas o conselho que recebia não era diferente do que meu médico sempre me dizia. Tome seus remédios, evite muito açúcar. Foi esse chamado conselho que quase me causou danos cerebrais de um coma diabético que me levou à beira da amputação de uma perna. Eu me levei até o ponto de exaustão pesquisando tarde da noite em sites de pesquisas médicas e acordando cedo dia após dia. Minha esposa teve que me parar porque o estresse estava ficando muito forte. Decidi fazer uma pausa. Meu filho Jorge iria visitar a sua noiva no Japão e eu queria ajudá-los a planejar o casamento para torná-lo o melhor de todos. Afinal, pode ser o último acontecimento familiar da minha vida. Na manhã seguinte, enquanto eu tomava café com o meu filho Jorge e a sua noiva Andréa, durante o café da manhã, contei a eles sobre minhas frustrações com a minha pesquisa sobre diabetes. Talvez a Andréa possa ajudar, Jorge disse. Ela se formou em ciências da saúde no Japão. No Japão, eles visam a causa raiz dos problemas de saúde. Aqui no Brasil e em outros países ocidentais, tratamos os sintomas com medicamentos. E é por isso que no Japão, eles têm níveis muito mais baixos de diabetes tipo 2, doenças cardíacas, obesidade e câncer, e porque vivem muito mais tempo do que nós, em média. Então, Andrea me contou sobre um professor de medicina americano que trabalhava no Japão. Seu nome era professor Jacker Buchman, e ele era conhecido em seu país por sua pesquisa pioneira em diabetes. As pessoas estão tentando desesperadamente consertar o açúcar no sangue, mas estão fazendo tudo errado. Aqui está o porquê. Cientistas descobriram recentemente uma minúscula molécula de lipído,
um composto estranho chamado ceramida, que todos os diabéticos têm em níveis muito elevados. Eles descobriram que essa molécula tóxica é a verdadeira causa do diabetes tipo 2, não carboidratos e não açúcar. E sua pesquisa principal foi apoiada por institutos renomados pelo mundo. Esses minúsculos compostos forçam as células de gordura a se espalharem para a corrente sanguínea e obstruírem seus órgãos vitais, especialmente o pâncreas, o fígado e o coração. Você provavelmente já sabe que o pâncreas é o órgão que produz insulina, mas quando está entupido com gordura tóxica, não consegue fazer seu trabalho e secretar insulina. E a insulina é o que diz às suas células para observarem açúcar e energia dos alimentos que você ingere. Sem insulina, o açúcar permanece na corrente sanguínea e o açúcar no sangue sobe cada vez mais, levando ao diabetes tipo 2. Essa gordura se espalha pelo corpo, aderindo ao fígado e ao coração e até obstruindo as artérias também, o que explica por que os diabéticos correm alto risco de ataque cardíaco e costumam ter fígado gordurosos. Agora, o problema é que alguns de nós não conseguem eliminar compostos estranhos como as ceramidas por conta própria. É por isso que algumas pessoas têm diabetes tipo 2 e outras não. Claro, perder algum peso pode ajudar, mas não é o suficiente para a maioria das pessoas. Não importa quanto você tem, não importa o quanto você tente consertar o açúcar no sangue. Mesmo se você se exercitar diariamente e não comer quase nenhum açúcar e carboidratos, é quase impossível reverter o diabetes tipo 2, a menos que você conserte isso, ele continuou. Você só precisa adicionar uma mistura poderosa de fitonutrientes à sua dieta que vise e destrua a causa dessa gordura e derreta-a para fora. Esses fitonutrientes são compostos vegetais poderosos que ajudam a neutralizar os agentes estranhos no sangue, eliminar as toxinas prejudiciais e quebrar as células de gorduras mortais. Você os encontrará em certas frutas e vegetais. Os mais poderosos desses compostos vegetais são flavonoides, lignanos e profilenofenóis. Isso pode parecer intimamente, mas, na verdade, são simples produtos químicos de plantas medicinais que você encontrará em alimento em supermercados. Você encontrará profenilfenóis em alimentos como cebolinha, uva, chocolate amargo e canela. Você obterá lignanas comendo abóbora e cenoura. E flavonoides que você encontrará no aipo, salsa e alface. Mas a chave não é pegar esses alimentos e apenas comê-los em qualquer ordem. Você precisará combiná-los em uma quantidade específica e usá-los em certas horas do dia para que funcionem. Ao fazer isso, você criará um poderoso efeito catalítico e aumentará sua potência. Isso é o que dá início à poderosa reação em cadeia para controle do seu diabetes tipo 2. Quando você adiciona esses nutrientes à sua dieta nessas combinações específicas, é como se você finalmente se livrasse do cara que está despejando gordura na sua pia todas as noites e bloqueando-a. Você desobstrui seu corpo, limpa-o e ele começa a funcionar perfeitamente bem de novo, especialmente seu pâncreas. Isso parecia bom para mim, mas eu estava um pouco cético. Como de fato isso funciona? Eu perguntei a ele. Bem, os cientistas ingleses descobriram pela primeira vez que os fitonutrientes são antioxidantes poderosos que primeiro visam e eliminam o perigoso composto da ceramida, que faz com que a gordura obstrua seus órgãos em primeiro lugar, ele me disse. Em seguida, eles derretem os depósitos de gordura branca nojentos, atacando e dissolvendo as células de gordura mortais que ficam ao redor do seu pâncreas e barriga. Quando você adiciona outros fitonutrientes, como profenilfenóis e lignanos, ele cria um potente efeito catalítico que derrete cada último aglomerado de gordura tóxica branca que obstrui o pâncreas, o fígado e o coração e está causando diabetes. E sem exercício, ajuda a reduzir gordura abdominal, reduzir a pressão arterial, melhorar a saúde cardiovascular e se sentir com muito mais energia. Em seguida, ele me mostrou os resultados de seus testes clínicos que foram alucinantes. Para mais de 9 entre 10 diabéticos, a gordura tóxica ao redor dos seus órgãos reduziu significativamente, acionando o pâncreas e transformando o fígado em uma máquina de queima de gordura. Era como se eles tivessem consertado o pâncreas e o fígado entupidos e quebrados com uma lavagem de pressão, deixando-os limpos, brilhantes e em perfeitas condições de funcionamento. E com o pâncreas em pleno funcionamento, eles controlaram seu diabetes tipo 2 em poucas semanas. Os participantes eram homens e mulheres de todas as classes sociais. Haviam jovens de 28 anos até 88 anos, diabéticos recém-diagnosticados, pessoas que sofreram por 20 anos com a doença,
e alguns casos de pré-diabetes avançado. A maioria das pessoas que atingiu a marca de 3 meses melhorou todos os seus marcadores de saúde. Eles baixaram a pressão arterial para níveis saudáveis, melhoraram a saúde cardiovascular, aumentaram os níveis de energia e até melhoraram a nitidez e a velocidade de pensamento. Veja, o problema era que sua combinação de fitonutrientes era tão poderosa que seria capaz de reverter o diabetes em dezenas de milhões de pessoas nos próximos 2 anos. Pensando em uma solução simples e de fácil aplicação pelos pacientes, nossa equipe começou a fornecer às pessoas receitas simples de sucos diários, com as quantidades exatas de vegetais, frutas e ervas, contendo os fitonutrientes de que precisavam para adicionar o mecanismo de reversão do diabetes dentro delas. Ao beber esses sucos no café da manhã ou no almoço, eles começaram a reverter seus diabetes tipo 2 logo no primeiro dia. Os potentes fitonutrientes em seus sucos os protegiam de ceramidas perigosas e dissolviam os perigosos depósitos de gordura branca. Não só 9 entre 10 participantes reverteram seus diabetes, mas eles a mantiveram por longo período, mesmo 5 anos depois. Eu perguntei a eles se os participantes tinham que diminuir a ingestão de carboidratos. Não, respondeu. A maioria das pessoas aumenta a ingestão de carboidratos. As 3 comunidades mais saudáveis do mundo consomem uma dieta rica em carboidratos e não têm diabetes. Carboidratos não são os verdadeiros culpados. Certos tipos de óleos modificados, produtos químicos falsos e até mesmo um vegetal perigoso que a maioria das pessoas deve evitar. Qual vegetal é ruim para o diabetes? Eu perguntei a ele, abalado com a revelação. Couve, ele respondeu. Então ele me bateu com os resultados de um novo relatório chocante. Ele disse que nos testes de vigilância de alimento de 2019 em couve, mais de 92% das amostras de couve tiveram 2 ou mais resíduos de pesticidas detectados. A pesticida detectada com mais frequência é o DCPA e é classificado pela Agência de Proteção Ambiental desde 1995 como um possível cancerígeno humano e seu uso é proibido na Europa desde 2009. Causa inflamação e dano oxidativo. Eu fiquei chocado. Eu tinha comido couve quase todos os dias nos últimos 8 meses acreditando que era super saudável. E todo esse tempo esse vegetal saudável vinha destruindo o meu corpo por dentro. Isso me deixou determinado a tentar uma solução, mas eu precisava saber mais. Ele imprimiu algumas folhas de papel e rabiscou nelas por alguns minutos, depois me entregou um fichário. Nesse fichário estava o método exato de controle do diabetes que foi aperfeiçoado para os seus pacientes. Experimente por 4 semanas, ele disse. Em seguida, verifique seus níveis de açúcar no sangue. Lembrei ao professor Jacker Burkman que não podia me exercitar por causa da rótula danificada. Não há um único treino em meu programa, ele respondeu. E de fato não foi recomendado que você se exercite. Fiquei um pouco confuso, pois esperava que precisasse fazer exercícios diários e seguir uma dieta radical. Eu não sabia que poderia reverter o diabetes com não mais do que um fichário e algumas notas escritas à mão nele. Mas confiei no professor Jacker Burkman e senti que ele estava do meu lado. Ele não estava tentando empurrar remédios caros com efeitos colaterais desagradáveis para mim. Então, decidi tentar. Agradeci a ele por seu tempo e dirigi para casa. Comecei o programa no dia seguinte e fiquei impressionado ao ver como era simples e fácil de segui-lo. Eu poderia encontrar os ingredientes em alguns supermercados locais. Os deliciosos sucos e shakes destruidores de diabetes me fizeram sentir instantaneamente com mais energia e mais leve. Parecia que eles estavam me limpando. Naquela primeira noite, dormi o tempo todo e acordei me sentindo revigorado. Mas neste dia eu me senti restaurado e com mais energia. Uma semana depois, meu açúcar no sangue em jejum caiu de 298 para 189. Na semana seguinte, caiu para 165. E 3 semanas depois, ao iniciar o programa, baixei para 121. Eu verifiquei por alguns dias o meu açúcar no sangue em jejum oscilou acima de 138 algumas vezes. Então percebi que o professor Burkman havia acrescentado uma nota manuscrita dizendo que eu precisava comer um pouco mais cedo do que antes. Eu fiz o que ele disse, e 3 dias depois meus níveis de açúcar no sangue caíram para um valor saudável de 115 e assim permaneci. A gordura estava caindo do meu corpo, meus níveis de energia estavam começando a subir. Eu tinha controlado meu diabetes tipo 2. Dei mais 2 semanas e depois voltei para ver o doutor, para os meus testes. Ele parecia estar se preparando para agendar minha amputação e se preparando para me dar as más notícias. Mas sua expressão se transformou em confusão, depois em completo espanto. Quando ele olhou para os meus resultados,
depois para mim e de volta para os meus resultados novamente. Esses números estão fora do gráfico, disse ele. Nenhuma vez ninguém veio aqui depois de algumas semanas com uma melhora tão grande. Parabéns! Agora você tem os níveis de condicionamento de um homem saudável de 45 anos. E podemos esquecer a cirurgia de amputação. Minha esposa e eu nos abraçamos e choramos de felicidade. De repente, toda a minha vida foi transformada. Eu nunca teria que tomar remédios ou picar o meu dedo. Eu nunca seria um fardo para minha família e amigos, nem teria pesadelos com coma diabético ou amputações de membros novamente. Eu poderia ter uma aposentadoria dos sonhos com a energia para brincar com meus maravilhosos netos. Eu poderia ir a restaurantes e não ter que me preocupar com o cansaço que ficaria ou com a comida que poderia comer. Finalmente controlei a glicemia. A primeira coisa que fiz depois de ouvir a notícia foi ir ver o meu neto Caio. Ele parecia preocupado quando me ajoelhei para falar com ele. Como se ele se lembrasse de quando o médico estava discutindo minha amputação de perna. Vovô está melhor agora, eu disse a ele, sorrindo. Podemos ir brincar juntos o quanto você quiser. Ver o maior e mais feliz sorriso estourar em seu rosto foi o melhor momento de toda a minha vida. Ele deu um pulo e me abraçou rindo de alegria. Eu te amo, vovô, ele disse. Eu me senti com $1 milhão naquele momento. E tenho vergonha de admitir. Comecei a chorar. As emoções eram demais. O menininho era muito jovem para entender que tudo era graças a ele. 3 meses depois fiz um check-up e estava tão saudável quanto desde meus 20 anos. Eu estava transbordando de energia. Meus marcadores de saúde estavam todos na faixa ideal. Eu me senti ótimo. Algumas semanas depois, comparecemos no casamento da minha filha. Eu me senti tão orgulhoso quanto qualquer pai poderia sentir naquele dia. No casamento, enquanto comíamos bolo, conversei com a minha esposa sobre nossos planos emocionantes agora que reverti meu diabetes. Você sabe o que nosso maravilhoso neto acabou de me dizer? Eu disse. Vovô, o senhor tem que ajudar os outros diabéticos a melhorar também. Os olhos da minha esposa se encheram de lágrimas. Ela finalmente respondeu. Temos que espalhar a palavra e ajudar os outros. Joana, amiga diabética da minha mulher, foi a primeira a experimentar meu tratamento. Ela relutou no início porque era enfermeira e para ela o conselho do médico era a única saída. Mas quando mostramos a ela minha própria melhora no açúcar no sangue em 3 semanas, depois em 5 semanas, ela decidiu que deveria experimentar. Na marca de 7 dias, ela baixou o açúcar no sangue de 191 para 153. Provavelmente é uma solução temporária, disse ela. Mas 3 semanas depois disso, ela caiu para 115. Não só isso, mas ela se sentiu maravilhosa. Baixou a pressão arterial e baixou o colesterol LDL. Ela foi capaz de jogar fora seus remédios e kits de glicemia para sempre. Então pedi ao meu antigo colega de classe e parceiro policial, Alex, para tentar. Ele tinha 71 anos e se aposentou. E como muitos caras em sua idade, ele desenvolveu diabetes tipo 2. E Alex não estava acima do peso nem nada. Ele estava em forma para a sua idade. Como eu disse, pessoas magras também podem ter diabetes. Ele experimentou o programa por 3 semanas antes de me enviar uma mensagem com texto com os resultados. Ei, o açúcar no sangue já caiu para 120. Eu não sei o que é, mas tenho essa nova onda de energia desde que comecei. Os resultados foram tão impressionantes que decidimos encontrar através do Facebook pessoas que sofriam de diabetes tipo 2. Criamos este site para compartilhar nossos segredos, para que outras pessoas possam obter os mesmos resultados e jogar fora seus medicamentos. Encontramos grupos onde havia milhares de pessoas cansadas de ficar presas a remédios para diabetes que não faziam nada por elas. Compartilhamos nossa descoberta com todos os interessados. Para falar a verdade, não esperava que funcionasse tão bem como funcionou, mas comecei a receber várias dezenas de mensagens de agradecimento no Facebook por dia. Antes que percebêssemos, nossa solução já havia sido compartilhada milhares de vezes. Todos que nos agradeceram concluíram essas 3 etapas e reverteram seus diabetes tipo 2. Outros, que seguiram apenas pela metade o programa, controlaram seus níveis de açúcar no sangue e ficaram muito felizes. Assim que vimos o quanto isso ajudou as pessoas, sabíamos que tínhamos que ir mais longe e montar um programa completo com feedback de nossos testadores anteriores e ajudar o máximo de pessoas que pudéssemos. Simplesmente não podíamos deixar as pessoas no escuro, sofrendo de diabetes tipo 2. Então, entrei em contato com o professor Burkman e juntos trabalhamos muito para tornar o programa de nutrição super claro e fácil de seguir. E porque sabemos que a maioria dos diabéticos sentem falta de comer alimentos saborosos, pedi ao meu filho para adicionar um sabor delicioso às receitas.
Ele é chefe de cozinha em um restaurante de hotel. E adicionamos toda a gama de informações abaixo que irão beneficiar todos os tipos de diabéticos de todas as maneiras possíveis. Com muito trabalho, combinamos todas essas pesquisas que salvam vidas em um guia de nutrição simples e garantimos que fosse super fácil de seguir. Lembro-me de como me sentia oprimido por todos os diferentes conselhos por aí. Então nos certificamos de que todo o trabalho árduo já estava feito. Certificamos-nos de que não envolvia muito esforço, nem a prática de exercícios que arruinassem as articulações, nem o gasto de uma fortuna em alimentos saudáveis e inúteis. Apresentamos em e-book alguns vídeos e manuais super simples para que todos possam acompanhar. Chamamos isso de Diabetes Stop e começamos a compartilhá-lo na internet. Hoje as pessoas em todo o Brasil estão usando o Diabetes Stop para se libertar do diabetes tipo 2. Este sistema simples está salvando vidas e transformando a felicidade de famílias inteiras. Não posso receber o crédito pelos resultados que você obterá, porque isso nunca teria sido possível sem a ajuda do professor Burkeman e de minha família que me apoiaram. E se você está aqui agora, acredito que também está pronto para tentar. Quero que você obtenha os mesmos resultados de mudança de vida que eu. Quero que você faça parte dessa nova onda de pessoas que estão revertendo o diabetes tipo 2 e acrescentando décadas às suas vidas. Eu quero que você fique longe do diabetes tipo 2. Então, primeiro deixe-me mostrar o que há dentro. Dividimos o sistema em 4 etapas que irão reiniciar o funcionamento do pâncreas, corrigir os níveis de açúcar no sangue, derreter a gordura do seu corpo e ajudá-lo a reduzir ou eliminar enormemente qualquer necessidade de medicação. Na etapa 1, você vai receber todas as informações essenciais para compreender o diabetes, suas causas, suas repercussões no organismo. A partir daí, você já estará pronto para entender os pilares do combate a esta doença. Na etapa 2, primeiro, você obtém o plano de nutrição temporário que visa e destrói as células de gordura branca que estão obstruindo seu interior. Quando o pâncreas começa a disparar novamente em algumas semanas, você estará regulando o açúcar no sangue por conta própria novamente, o que significa que o diabetes tipo 2 entra em remissão. Você obterá os nutrientes exatos que aumentam seu metabolismo e queimam a gordura branca como energia. Você sentirá uma onda de energia natural iluminá-lo quando isso acontecer. Seu corpo ficará mais leve e o seu cérebro mais claro. Se você puder evitar refrigerantes e pão por alguns dias, essa parte é fácil. Você também terá um programa em 5 partes para vencer o diabetes, que inclui o delicioso café da manhã, snakes que atingem e derretem as células de gordura branca, as refeições exatas para comer e quando para incinerar a gordura ao redor do pâncreas e do fígado, os carboidratos que você pode comer com segurança o tempo todo, o que significa que você nunca fica com fome e cansado, métodos para vencer os desejos permanentes no caminho certo facilmente, o que significa que o caminho para reverter o diabetes será muito fácil. Como desintoxicar o fígado e eliminar as toxinas para aumentar a energia, melhorar a digestão, clarear a pele e melhorar a memória. Você receberá os 5 chás desintoxicantes que derretem as células de gordura, eliminam os desejos e reduzem o açúcar no sangue em alguns minutos. Você obterá os 7 atalhos principais para a perda de gordura sobre os quais ninguém lhe fala, porque eles são muito poderosos. Dica: não é seto. Você obterá as sobremesas mais saborosas de que pode desfrutar, sem ter que se preocupar nenhuma vez com o açúcar no sangue. E você obterá o tempero secreto que comprovadamente reduz o açúcar no sangue em 30%. Tome isso antes de qualquer refeição em um dia de folga. Na etapa 03, impulsionando seu metabolismo. Quando você aumenta o metabolismo, pode derreter a gordura branca mortal e manter o diabetes longe. Portanto, nesta etapa você obterá várias sugestões de treinamentos de minutos para manter seus mecanismos de queima de gordura queimando a gordura branca o dia todo. Você pode facilmente fazer essas rotinas curtas em casa. Além disso, você descobrirá as 3 bebidas redutoras de açúcar no sangue que você pode tomar para manter seus níveis saudáveis se você se entregou nas férias ou no restaurante. Esses métodos comprovados de aumento do metabolismo não só equilibram o açúcar no sangue e mantêm os diabetes sob controle, como também funcionam em segundo plano, limpando as artérias, reduzindo os níveis de pressão arterial, eliminando o excesso de gordura e aumentando a energia. Agora que você aumentou a taxa metabólica, precisa ter uma vantagem adicional que lhe permita comer o que quiser, mas mantendo seus níveis de açúcar no sangue baixos, especialmente após dias de deslize. Etapa 04.
Estratégias de horários de refeições que ajudam a controlar sua glicemia. O guia fácil de seguir mostra a que horas você pode comer certos alimentos, como carboidratos e sobremesas, para vencer o diabetes. Você obterá o cronograma de quando comer quais alimentos para manter o açúcar no sangue o mais estável possível. E isso não é tudo, porque também incluímos o truque do café da manhã de 60 segundos ajuda você a ficar satisfeito e vencer os desejos e aumenta sua energia ao mesmo tempo. Os saborosos lanches que você pode comer com segurança quando sentir fome entre as refeições. Estratégias de tempo que resultam em um sono mais profundo, níveis de energia aprimorados e gordura derretida de sua barriga, costas, pãezinhos e coxas. Você já se perguntou a que horas você deve comer carboidratos? Que tal sobremesas? Está tudo neste guia. E você encontrará alguns outros programas de bônus grátis surpresa esperando por você na área dos membros. Depois de algumas semanas seguindo o programa, você pode dizer adeus à dor, à frustração e ao medo e começar a aproveitar a vida novamente como antes. Eu adoraria dar essa solução prática e eficaz de graça, como fiz com as primeiras centenas de pessoas que ajudamos. Mas como este site se tornou viral e foi compartilhado milhares de vezes, não posso mais cobrir os custos de funcionamento. Preciso manter esta solução online para que milhões de pessoas que sofrem de diabetes em todo o mundo possam obter a ajuda de que precisam e adicionar décadas às suas vidas à medida que se livram do diabetes tipo 2. Enquanto este site permanecer ativo, ele ajudará cada vez mais pessoas que sofrem de diabetes como você. Quanto você pagaria por um sistema clinicamente comprovado que transformaria radicalmente sua vida? Para restaurar a liberdade em seus anos mais jovens? Para perder toda aquela gordura corporal indesejada, para economizar vários milhares de dólares por ano em medicamentos? Muitos diabéticos pagariam 3 ou 4 mil reais para ter acesso a uma solução que sabiam que a reverteria sua condição mortal e acrescentaria décadas às suas vidas. E facilmente valeria a pena. Imagine a nova liberdade que você terá quando estiver livre do diabetes tipo 2. O professor Burkman recomendou que vendêssemos esta solução revolucionária para diabetes tipo 2 por R$ 597 reais. Mas eu sou como você, um homem de família normal. Meu objetivo aqui não é ganhar dinheiro, apenas cobrir minhas despesas de funcionamento. Eu tenho orgulho de ter outro propósito de vida, isso é bom o suficiente para mim. Quero que se sinta que está obtendo muito mais valor do que pequeno investimento que faz. Vou fazer tudo o que puder e dar a você o melhor negócio que você pode imaginar. É por isso que eu não vou cobrar nem a metade ou um quarto desse valor. Você me pegou em um bom dia. Se você começar agora, clicando no botão abaixo deste vídeo, você pode começar a controlar seu açúcar no sangue pagando apenas esse pequeno valor mostrado abaixo. Pare um pouco e imagine como será quando seu médico disser que você está livre e não precisa mais de remédios para diabetes. Você pode imaginar como você vai se sentir bem com isso? O aumento de energia que você obterá? As deliciosas refeições que você vai comer fora em restaurantes? A sensação de liberdade para fazer o que quiser. Depois de finalizar a compra, você receberá no e-mail cadastrado todas as orientações para o acesso ao material. É onde você pode acessar o Diabetes Stop e lê-lo em seu computador, tablet ou smartphone. É aqui também que encontrará os guias de incluídos neste programa. Diabetes Stop é um produto digital. Isso significa não esperar pelo envio e acesso instantâneo ao material. Se você fizer o pedido agora, você receberá esse bônus, plano de queima de gordura. É o plano de queima de gordura para você que sempre quis destruir as células de gordura de maneira mais rápida, ou se alguma vez se perguntou como as estrelas de cinema destroem a gordura da barriga em tempo recorde, você está prestes a descobrir. Este bônus é o resultado de vários treinadores pessoais de alto nível condensados em um projeto fácil de seguir. As estratégias pouco conhecidas ajudam você a diminuir a gordura em tempo recorde, enrijece sua pele, aumenta a energia e faz você se sentir bem. O segundo bônus é o plano para sempre jovem. Você sabia que certos alimentos e hábitos estão envelhecendo você prematuramente? E você já se perguntou como algumas pessoas permanecem jovens sem esforço, sem cirurgia ou botox? Aqui revelamos os segredos de um corpo eternamente sem idade. Você causará inveja em seus círculos sociais algumas semanas depois de seguir as estratégias deste guia. O terceiro bônus é o e-book 30 alimentos para diabéticos. Neste bônus grátis, pesquisamos e encontramos todos os alimentos sob o sol que podem ajudar quando você iniciar sua jornada de reversão do diabetes. Você nunca vai ficar preso por lanches, receitas ou se estiver com fome com esta lista incrivelmente bem pesquisada. Quarto bônus,
Alimentos termogênicos. Neste manual separamos para você os alimentos capazes de acelerar seu metabolismo e otimizar seus resultados. Quinto bônus, lista de compras. Separamos aqui uma lista completa com diversos alimentos facilmente encontrados em qualquer supermercado para você não errar na hora das compras e obter os nutrientes mais essenciais. Se você fizer o pedido agora, receberá o guia completo mais esses bônus que sozinhos custariam mais de R$ 288, mas você receberá tudo isso apenas pelo valor mostrado abaixo. Ou seja, você vai receber o plano completo de controle do açúcar no sangue mais estes incríveis bônus por um preço muito baixo se comparado ao valor e a diferença que isso vai fazer em sua vida. Confirme sua inscrição clicando no botão abaixo e garanta sua vaga. As vagas são limitadas e podem se encerrar rapidamente. Estamos te esperando do lado de cá.